Oi, você chegou à psicoleitura. Hoje a gente continua a explorar a interpretação dos sonhos. Se curtir essa proposta, já deixa o like e a sua inscrição é muito importante para seguir com a gente, ok? Bora lá! O tema de hoje é uma daquelas questões que, olha, acho que todo mundo já se fez. Nós somos as mesmas pessoas nos nossos sonhos? A nossa moralidade, sabe? O nosso senso de certo e errado, ele vai dormir com a gente? Ou fica do lado de fora da cama? Exato. É uma pergunta fundamental. E hoje a gente vai mergulhar numa discussão fascinante sobre os sentimentos éticos no sonho, explorando uma contradição enorme entre os pensadores. De um lado, é a ideia de que o sonho é uma terra sem lei moral, e do outro, a convicção de que o nosso caráter é inabalável, mesmo dormindo. Então vamos começar por aí, por essa divisão. De um lado, esses autores que pintam o sonho como um palco para os nossos piores impulsos. Sim, é uma visão bastante forte. O Jessen, por exemplo, ele diz que a consciência parece se calar nos sonhos. A pessoa pode cometer crimes, tipo roubo, assassinato. Nossa! E com total indiferença, sem nenhum arrependimento depois. E o Hadestock, ele complementa isso dizendo que no sonho que predomina é a indiferença ética. Indiferença ética. É um termo forte, né? E imagino que a questão sexual também entrasse muito nisso. Com certeza. O Volcker descreve isso de uma forma bem direta. Ele fala que o sonhador se mostra impudente ao extremo e que vê até as pessoas mais veneradas, mais respeitadas, cometendo atos que, em vigília, seriam, assim, impensáveis. Basicamente, um colapso total das normas sociais e morais. Exatamente. Mas, em total oposição a isso, a gente tem outra linha de pensamento. Schopenhauer, Fischer, eles afirmam que cada um age no sonho em perfeita conformidade com seu caráter. As peculiaridades morais da pessoa, elas se refletem ali. É quase aquela ideia do diga-me com o que sonhas e te direi quem és, certo? Precisamente. E o Schultz leva isso a um extremo que é até assustador. Ele tem uma citação impressionante. Ele diz: "No sonho está a verdade." Uau! E ele justifica isso com a história de um imperador romano que mandou executar um súdito. O motivo? O súdito sonhou que cortava a cabeça do imperador. A lógica era: quem sonha com isso, pensa nisso quando está acordado. Que perigoso! Isso leva a responsabilidade pelo sonho a um nível completamente novo. Mas tem a citação do Platão também, né? Que é um pouco mais branda. Sim, bem mais branda. A de que os melhores homens são aqueles que apenas sonham com aquilo que os outros, os maus, fazem acordados. Faz sentido. E o Hildebrandt, que é uma figura central nessa discussão toda, ele resume essa visão de forma categórica. Ele diz que o imperativo categórico de Kant nos persegue como um companheiro tão inseparável que não nos livramos dele nem mesmo no sono. Ou seja, para ele, a nossa essência moral é a parte mais fundamental da nossa natureza. Exato. E ela não se desfaz no sonho. Não tem como. Ok, então temos esses dois polos. O sonho é imoral ou o sonho é moral. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, eu acho. Porque parece que mesmo quem defende a moralidade no sonho, hesita um pouco em assumir 100% de responsabilidade por um sonho ruim. É uma inconsistência muito reveladora. O Hafner, por exemplo, ele diz que não somos responsáveis porque a nossa vontade, o nosso pensamento estão sem o fundamento da realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que somos indiretamente responsáveis. Como assim, indiretamente? Porque, para ele, a gente tem a obrigação de purificar a alma antes de dormir. Ah, entendi. É uma tentativa de conciliar as coisas. Mas o Hildebrandt vai mais fundo nisso, não é? Ele analisa aquela frase que a gente usa no dia a dia. Qual frase? Isso não passaria pela minha cabeça nem em sonho. Ah, sim, claro. E a análise que ele faz é brilhante. Ele diz que ao usar essa frase, a gente admite duas coisas. Primeiro, que o sonho é a última fronteira da responsabilidade. Mas a segunda, e mais importante, é que a gente admite que a nossa justificativa moral não estaria completa se não se estendesse até lá. Ou seja, no fundo, a gente sente que tem algo nosso ali. Entendi. Se fosse algo totalmente aleatório, a gente nem precisaria se defender, né?
O fato de nos justificarmos mostra que aquilo nos pertence de alguma forma. Então, qual é a conclusão dele? Hildebrandt argumenta que o sonho ele não inventa um ato do nada. Ele pega uma partícula de material histórico que já existe dentro de nós. Um desejo, um impulso, uma vontade que passou pela nossa mente durante o dia, sabe? Mesmo que tenha sido só uma tentação passageira. Exatamente. Mesmo que seja algo que a gente reprimiu na hora. O sonho apenas desenvolve e dramatiza isso. Como naquela citação do apóstolo. Aquele que odeia seu irmão é um assassino. O pensamento, o germe, já estava lá. É, analogia perfeita. Por isso, ele conclui que a gente se sente responsável não pela soma total do sonho, mas por uma certa percentagem. O roteiro pode ser exagerado, mas a matéria-prima, essa é nossa. Cada pecado cometido no sonho, para ele, carrega consigo ao menos alguma culpa. E isso nos leva à origem desse material, né? Essas representações involuntárias, como eles chamavam. Exato. Que são esses pensamentos, imagens e impulsos que surgem sem o nosso controle consciente. E isso vai além da ética. Às vezes os sonhos são simplesmente absurdos, com ideias que parecem totalmente estranhas para a gente. Sim, vários autores apontam para isso. Kant sugere que o sonho pode nos mostrar o que poderíamos ter sido. O Radestock diz que o sonho revela aquilo que não queremos admitir. E o Benini fala de paixões velhas e sepultadas que ressuscitam. São partes de nós que estão adormecidas ou suprimidas em vigília. Então a grande questão é, o que o surgimento desses pensamentos suprimidos significa? É um processo mecânico, sem sentido, ou é uma revelação sobre a nossa verdadeira natureza? E aqui, de novo, os autores se dividem. Para o Jessen, é um processo quase mecânico, sem valor psicológico. Para o Hildebrandt e outros, não. É um fenômeno psíquico genuíno. O sonho se torna um alertador que aponta para danos morais ocultos na nossa psique. É aqui que entra o Mori, né? Com uma posição bem curiosa. Mori é fascinante. Fascinante porque ele parece concordar com a segunda visão, a psicológica. Mas ele usa a linguagem da primeira, da mecanicista. Como assim? Ele diz que nos sonhos são as nossas inclinações que falam e que o homem se revela a si mesmo por inteiro em sua nudez e miséria inatas. Ele descreve o sonho como o momento em que o homem instintivo se revela quando a gente volta a um estado de natureza. Isso soa muito como uma revelação psicológica profunda. Exatamente. No entanto, ele classifica tudo isso como automatismos psicológicos, o oposto da atividade psíquica, como se fosse um processo sem significado algum. É uma tensão que mostra o quanto era difícil antes de Freud enquadrar esses fenômenos, né? Totalmente. Faltava o arcabouço teórico. Certo. A gente passou por toda essa discussão sobre o conteúdo, os pensamentos, as ações imorais nos sonhos. Mas e os sentimentos? Essa é a chave para o pensamento final, que vem de uma observação do Stricker. Ele diz, quando, por exemplo, temos medo de ladrões no sonho, os ladrões são imaginários. O medo, porém, é real. Nossa, isso muda tudo. A história pode ser uma ficção, mas a emoção é autêntica. O que levanta uma questão muito provocadora para a gente pensar. Mesmo que as imagens e os enredos dos nossos sonhos sejam construções baseadas em fragmentos de memória e impulsos suprimidos, e se as emoções que a gente sente neles, o medo, a alegria, a culpa, o amor, forem completamente reais. O que isso nos diz sobre a nossa vida emocional? Aquela que talvez não se manifeste tão claramente quando a gente está acordado. Pronto. Encerramos por aqui hoje. Se está gostando dessa série freudiana, já deixa o like e se inscreva, ok? A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!